Olá pessoal, eu sou Mário Vasconcelos e esse é o Universo Numérico. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como escolher a técnica ideal para cada tipo de problema durante a prova, certo? Para vocês baterem o olho no problema e já partirem para a resolução, ok? Boa aula para vocês, bom proveito! Então é isso, pessoal. Vamos fazer uma passagem pelos principais tipos de problema do raciocínio básico e, na sequência, vamos resolver os problemas citados, ok? No final da aula, vamos resolver todos eles. Então, primeiramente, eu queria chamar a atenção de vocês para esse mapa mental. A visualização pode não estar das melhores, mas ele estará disponível no link na descrição do vídeo, ok? O primeiro tipo de problema que nós podemos citar são aqueles que apresentam no enunciado os termos todo, algum, nenhum, pelo menos um. Esses problemas são resolvidos por diagramas lógicos ou diagramas de Venn. Caso queiram revisar a aula, o link está logo aqui em cima à direita. Outro tipo de problema é aquele em que o enunciado apresenta vários elementos e você tem que fazer os relacionamentos entre eles. Então, o carro vermelho é de João, Carlos tem uma Belina, Pedro não é dono do carro branco. Observe o problema exemplo e vocês facilmente reconhecerão esse tipo de problema em outras questões. Ele é resolvido através de uma tabela de apoio. Rapidamente você faz uma tabela e ela serve de base para chegarmos às conclusões solicitadas. Da mesma forma, querendo revisar a aula, o link está logo acima aqui do vídeo. Aí temos os problemas de verdades e mentiras. Então, alguns personagens mentem, outros dizem a verdade. Esse problema aqui ao lado é um exemplo disso. Ele também é solucionado através de tabela de apoio, onde colocamos os elementos na tabela e verificamos as inconsistências, encontramos contradições e assim vamos eliminando possibilidades. O link para a aula também está logo acima. Temos também aqueles problemas de argumentação, onde temos no máximo duas proposições simples. Nesse caso, quando você tem apenas duas proposições simples, recomenda-se o uso da tabela verdade. Nesse exemplo, ela nem vai ser necessária, mas há questões em que ela é necessária. Então, como são duas proposições simples, nós temos 4 linhas de tabela verdade, uma tabela rápida de desenhar. A partir de 3 proposições simples, a tabela verdade já vai para 8 linhas. E aí fica complicado, demorado de fazer isso numa prova. A aula 7 sobre tabela verdade também está disponível aqui logo acima. Basta clicar no link. E agora nós temos o problema que é o tipo de problema um dos mais comuns de aparecer em prova, com relação à argumentação. Ele é da forma como se apresenta nesse exemplo, e nós procuramos nesse problema premissas que sejam proposições simples ou conjunção. Certo? Se entre as premissas, ou seja, entre o enunciado do problema, nós encontramos uma proposição simples ou uma conjunção, nós aplicamos essa técnica, qual seja, de considerar premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Esse problema também vai ficar mais claro no final desse vídeo, quando nós fizermos a resolução dele. Vejam que no enunciado nós temos uma proposição simples. Percebam a última frase. O navio não afundou. Uma proposição simples. A aula 11, que trata de argumentação, também está disponível no link logo aqui acima. E chegamos ao sexto e último tipo de problema, dos problemas assim mais comuns. Esse, por sinal, não é um problema tão comum, mas ele pode aparecer. É quando nós não encontramos premissas simples, nem conjunções no enunciado, e aí nós temos que olhar para as alternativas, ou seja, para as conclusões, e verificar se as alternativas possuem proposição simples, ou de junção, ou condicional. E nesse caso, nós vamos considerar premissas verdadeiras e conclusão falsa. Na resolução do problema, logo no final do vídeo, vocês verão por quê. O assunto tratado aqui também se relaciona com a aula 11, a argumentação, cujo link está disponível logo aqui acima. Então, feito esse breve resumo, vamos resolver as questões citadas nessa aula. Vamos lá. Então, pessoal, vamos à resolução dos exercícios citados nessa aula. Todos eles estão num documento que vocês têm acesso na descrição da aula, ok? Na descrição tem um link, baixa o documento para acompanhar a resolução, fica mais fácil, tá bom? Então, olha só, questão da ESAF de 99. Se é verdade que alguns escritores são poetas e que nenhum músico é poeta, então também é necessariamente verdade que... Ele fala, se é verdade que alguns escritores são poetas, nós podemos representar dessa forma. O grupo dos escritores e o grupo dos poetas. Essa área de interseção entre os grupos
pode perfeitamente ter algum elemento ou vários que sejam escritores e poetas ao mesmo tempo. A outra condição que ele coloca é que nenhum músico é poeta. Nenhum músico é poeta. Então o grupo dos músicos não pode ter interseção com o grupo dos poetas. Nós podemos desenhar dessa forma, podemos desenhar dessa forma, músicos. Certo? Vamos ver as opções. Opção A. Nenhum músico é escritor? Eu posso afirmar categoricamente que nenhum músico é escritor? Não, porque eu posso ter essa configuração aqui, ó, onde alguns escritores são músicos. Algum escritor é músico? Eu posso afirmar com certeza que algum escritor é músico? Não, porque eu posso optar por essa configuração. Aqui os músicos não são escritores. Algum músico é escritor? Pela mesma razão eu também não posso, porque se eu escolher essa configuração, nenhum músico é escritor. Eu posso afirmar categoricamente que algum escritor não é músico? Opa! Olha só. Se eu falo que alguns escritores são poetas, estão aqui. E falo que nenhum poeta é músico, então, os escritores que são poetas, que estão aqui, não são músicos de jeito nenhum. Então, a resposta correta é a opção D. Algum escritor não é músico. Os escritores que são poetas, que estão aqui, não são músicos. Não tem como fazer parte desse grupo. Certo? E a última opção também é incorreta. Nenhum escritor é músico. Eu posso afirmar categoricamente que nenhum escritor é músico? Não, porque eu posso optar por essa configuração. Ok? Essa foi a questão número 1. Vamos agora à questão número 2. Questão também da ESAF, de 2001. Como nós vimos no vídeo, ela é uma questão que se resolve com uma tabela auxiliar. É uma questão de associação lógica. Então vamos lá. Os cursos de Márcia, Berenice e Priscila são necessariamente nesta ordem: Medicina, Biologia e Psicologia. Uma delas realizou seu curso em Belo Horizonte, a outra em Florianópolis e a outra em São Paulo. Vendo um enunciado desse tipo, você já rapidamente na prova já desenha sua tabelinha, com o nome dos envolvidos, no caso das envolvidas, os locais e os cursos, nesse caso, certo? E vamos seguir o que o problema nos diz passo a passo. Vamos lá. Então, Márcia realizou seu curso em Belo Horizonte. Então a Márcia realizou o curso em Belo Horizonte. Eu coloco um sim aqui em Belo Horizonte. Se ela realizou o curso em Belo Horizonte, ela não realizou em Floripa, nem realizou em São Paulo. E se foi a Márcia que realizou o curso em Belo Horizonte, não foi a Berenice, nem foi a Priscila, certo? Então, onde você colocar um S, você completa com um N para os lados e para baixo. Já facilita a sua dedução. Priscila cursou psicologia. Então, a Priscila cursou psicologia. Então, é aqui, ó, certo? Da mesma forma, ó. N aqui, certo? N aqui, N aqui. Berenice não realizou seu curso em São Paulo e não fez medicina. Então a Berenice não fez em São Paulo e não fez medicina. Agora ficou simples, olha só. Dentre as cidades, você tem a Berenice que não fez em Belo Horizonte nem em São Paulo. Ela fez aonde? Então ela fez, obviamente, em Florianópolis. Certo? E se você tem que... O curso em Florianópolis foi feito pela Berenice, não foi pela Priscila. Você completa aqui para baixo também. Sobrou esse espacinho aqui, ó. Obviamente, a Priscila fez o curso em São Paulo. Da mesma forma, com relação aos cursos. Se você tem um espaço entre duas negativas aqui, a Berenice não fez medicina nem psicologia, obviamente ela fez biologia. Completando para cima o N, sobrou um espacinho aqui, ó. É só completar com S. Mole, rápido. Eu fiz até de forma lenta, mas na prova você faz isso aqui rápido. Então vamos ver as possibilidades que o problema oferece para a gente. Ele pergunta, assim, cursos e respectivos locais de estudo de Márcia, Berenice e Priscila são pela ordem. Então Márcia fez o quê? Curso e local, né? Márcia fez medicina
em BH. Berenice fez biologia em Floripa, certo? E Priscila fez psicologia em São Paulo. Vamos ver qual a alternativa. Medicina em BH. Medicina em BH tem na alternativa A, na alternativa C e na alternativa E. Tudo bem, uma delas. Biologia em Floripa. Biologia em Floripa, alternativa C. Alternativa C é a correta. Certo? Difícil? Não. É que é prática. Façam bastante exercício desse tipo, vocês vão ver que na hora da prova vocês vão vibrar quando se depararem com um enunciado desse. Ok? Vamos para o próximo. Questão número 3. Essa é da ESAF 2004. Uma empresa produz androides de dois tipos. Os do tipo V, que sempre dizem a verdade, e os do tipo M, que sempre mentem. O Dr. Turing, um especialista em inteligência artificial, está examinando um grupo de 5 androides, rotulados de alfa, beta, gama, delta e epsilon, fabricados por essa empresa, para determinar quantos entre os 5 são do tipo V, ou seja, dos que dizem a verdade. Ele pergunta a Alpha: "Você é do tipo M?" Alpha responde, mas o Dr. Turing, distraído, não ouve a resposta. Os androides restantes fazem então as seguintes declarações. O Beta diz: Alpha respondeu que sim. O Gama diz: Beta está mentindo. O Delta diz: Gama está mentindo. E o Epsilon, Alpha é do tipo M. E ele quer identificar quantos do tipo V existem entre os 5. Certo? Então, primeira coisa, quando ele pergunta a Alpha: você é do tipo M, o que ele está perguntando para ele? Está perguntando se ele está mentindo, se ele mente. Se o Alpha for do tipo V, que diz a verdade, ele vai responder não. Se ele for do tipo M, que mente, ele não vai dizer que ele está mentindo, ele vai dizer não também. Então, com toda certeza, o Alpha respondeu que não. O que o Beta falou? O Alpha respondeu que sim. Então, o Beta mentiu, ele é do tipo M. O Gama disse: Beta está mentindo. O Gama disse a verdade, porque o Beta é do tipo M, ele mente. Então, o Gama é do tipo V. Certo? O que o Delta falou? Gama está mentindo. Só que Gama está dizendo a verdade. Então, quem está mentindo é o Delta. Ele é do tipo M. E o Epsilon disse: Alpha é do tipo M. Certo? Se o Epsilon for do tipo V, que diz a verdade, vou colocar aqui. Né? O que ele disse? Alpha é do tipo M. Então tá, alfa seria do tipo M. Ele está dizendo a verdade. Se o Epsilon for do tipo M, que mente, e ele está dizendo alfa é do tipo M, então alfa não é do tipo M, é do tipo V. Certo? Então nós temos duas situações. Na primeira situação nós teríamos MMV, MV. Teríamos 2. 2 do tipo V. Na segunda situação nós teríamos VMV, MM. Teríamos também 2 do tipo V. Então, em ambas as situações teríamos 2. A resposta, alternativa B. São 2 do tipo V. Importante fazer essa tabelinha aqui para organizar as informações, certo? Vamos à próxima questão. Questão 4. Questão 4 é da CESP de 2004. As questões da CESP geralmente são para você julgar certo ou errado. Nesse caso, julgue o item a seguir. A argumentação. Se lógica é fácil, então Sócrates foi mico de circo. Lógica é fácil, logo Sócrates foi mico de circo. É válida e tem a seguinte forma. Ele diz que essa argumentação tem a seguinte forma. Se P, então Q, P, logo Q. Perfeito? Então vamos verificar se ela é válida e se tem essa forma. Lógica é fácil. Eu abreviei dessa forma, mas nós podemos chamar essa proposição aqui de P. E nós podemos chamar a segunda proposição também de Q.
Sócrates foi mico de circo. Então, se lógica é fácil, então Sócrates foi mico de circo. Ok. Lógica é fácil. Logo, Sócrates foi mico de circo. A estrutura da argumentação está ok. Agora nós vamos verificar se ela é válida. Para uma proposição ser válida, as premissas têm que ser verdadeiras e a conclusão tem que ser verdadeira. Tudo bem? Vamos tomar que as premissas sejam verdadeiras. Se P é verdadeiro, isso aqui é uma condicional. Numa condicional, se o antecedente é verdadeiro, o consequente não pode ser falso. Logo, o que tem que ser verdadeiro. Se o que é verdadeiro, que é verdadeiro. Então nós conseguimos provar que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. A questão é certa. A resposta é certa. Vamos à próxima. Questão número 5. ESAF também, 2001. Se Vera viajou, nem Camille nem Carla foram ao casamento. Se Carla não foi ao casamento, Vanderleia viajou. Se Vanderleia viajou, o navio afundou. Ora, o navio não afundou. Logo, então ele apresenta algumas premissas e no final ele fala logo. O que vem depois desse logo? A conclusão. O que são as conclusões? São as alternativas da questão. Então vamos estruturar o problema. Vamos colocar na linguagem do raciocínio lógico. Então, se Vera viajou, nem Camille nem Carla foram ao casamento. Se Vera viajou, se, então, é uma condicional. Né? Ele coloca nem Camille nem Carla foram ao casamento. Traduzindo para uma versão que vocês conhecem, Camille não foi ao casamento e Carla não foi ao casamento. Certo? Então, do lado direito, nós temos o antecedente e o consequente. Do lado direito da condicional, nós temos uma proposição composta também. Camille não foi ao casamento. Camille não foi ao casamento. E Carla não foi ao casamento. Carla não foi ao casamento. Ok? Segunda premissa. Essa é a premissa 1. Segunda premissa. Se Carla não foi ao casamento, vamos botar um Rzinho aqui para diferenciar. Se Carla não foi ao casamento, Vanderleia viajou. Vanderleia viajou. Premissa 3. Se Vanderleia viajou, o navio afundou. Se Vanderleia viajou, o navio afundou. E ainda tem uma quarta premissa. Ele fala, ora, o navio não afundou. O navio afundou, o navio não afundou. Essas são as premissas. Logo, vamos procurar as alternativas. Como nós temos entre as premissas uma premissa simples, uma proposição simples, perdão, nós vamos presumir que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão verdadeira. Daqui nós já concluímos. Se essa premissa é verdadeira, ou seja, se o navio não afundou é verdadeiro, navio afundou tem que ser falso. Ok? Trata-se de uma condicional. Se o consequente é falso, o antecedente não pode ser verdadeiro. Então isso aqui é falso. Vanderleia viajou é falso. Isso aqui é falso, Vanderleia viajou, falso. Mesma coisa, é uma condicional. Consequente falso, o antecedente não pode ser verdadeiro. Então tem que ser falso. Se Carla não foi ao casamento, é falso? Aqui, ó. Carla não foi ao casamento, é falso. Como aqui trata-se de uma proposição composta, conjuntiva,
Se esse aqui é falso, toda a proposição é falsa. Se tudo isso aqui é falso, o antecedente não pode ser verdadeiro. Ele também tem que ser falso. Perfeito? Então, vamos ver as opções. Vera não viajou e Carla não foi ao casamento. Ele coloca a primeira opção, opção A. Vera não viajou. Certo? Vou pôr um nãozinho para ficar bem claro que é um negativo. Vera não viajou e Carla não foi ao casamento. Vera viajou. Vera viajou é falso. Vera não viajou é verdadeiro. Tudo bem. Carla não foi ao casamento. Carla não foi ao casamento é falso. Como é uma proposição conjuntiva, a alternativa A não é ela. Vamos para B. Alternativa B. Camille e Carla não foram ao casamento. Camille não foi ao casamento. Certo? Então, Camille não foi ao casamento e Carla não foi ao casamento. Carla não foi ao casamento é falso. Como trata-se de uma proposição conjuntiva, se uma é falsa, toda ela já está invalidada, certo? Não é a alternativa B também. Vamos para C. Carla não foi ao casamento e Vanderleia não viajou. E Vanderleia não viajou. Carla não foi ao casamento é falso. Carla não foi ao casamento é falso. Nem precisamos continuar, porque trata de uma conjuntiva, não é a alternativa C. Perfeito? Deixa eu... Alternativa D. Carla não foi ao casamento. Ou Vanderleia viajou. É uma proposição composta disjuntiva. Vanderleia viajou é falso. Carla não foi ao casamento. Carla não foi ao casamento é falso também. Numa proposição disjuntiva, a única possibilidade em que ela é falsa é quando ambos os disjuntos são falsos. Então, não é a alternativa D. Resta-nos a alternativa E. Vera e Vanderleia não viajaram. Então, Vera viajou, Vera não viajou e Vanderleia não viajou. Se Vera viajou é falso, Vera não viajou é verdadeiro. Se Vanderleia viajou é falso, Vanderleia não viajou é verdadeiro. Como é uma disjuntiva, como é uma conjuntiva, é a única possibilidade em que ela é verdadeira. Então a nossa resposta é a alternativa E. Ok? Vamos ao último problema do nosso vídeo de hoje. Questão 6, ESAF 98. Eu vou ler o enunciado e já vou mostrando para vocês como é que a gente transfere para a simbologia do raciocínio lógico. Se Luiz estuda história, então Pedro estuda matemática. Se Luiz estuda história, então Pedro estuda matemática. Joia? É uma condicional. Se Helena estuda filosofia, então Jorge estuda medicina.
Ora, Luiz estuda História ou Helena estuda Filosofia. Luiz estuda História ou Helena estuda Filosofia. Logo segue-se necessariamente que. Então, o logo, barrinha aqui, vamos ver a conclusão. Nós temos alguma premissa que seja uma conjuntiva ou uma premissa simples? Não temos. Só temos duas condicionais e uma disjuntiva. Então, nesse caso, nós temos que usar o seguinte artifício. Nós vamos considerar as premissas como verdadeiras e a conclusão como falsa. Certo? E vamos ter que testar. Esse tipo de problema é um pouco mais trabalhoso, ele é mais raro de aparecer. Geralmente, quando aparece em provas da ESAF. É muito raro de aparecer. Mas é um tipo de problema passível de aparecer, então vocês têm que estar preparados. O que acontece? Nesse tipo de problema, nós temos que testar as alternativas. E as alternativas que nós vamos escolher para testar primeiro são aquelas condicionais. Então vamos testar, por exemplo, a alternativa E. Pedro estuda matemática ou Helena não estuda filosofia. Então, Pedro estuda matemática ou Helena não estuda filosofia. Se eu conseguir fechar essa relação entre premissas e conclusão, de modo que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, então essa alternativa está errada, porque ela é uma conclusão falsa. Se eu não conseguir fechar com os valores lógicos de cada premissa, é porque eu cheguei na conclusão correta. É um pensamento inverso. Para uma disjuntiva, uma proposição disjuntiva ser falsa, ambos têm que ser falsos. Então, nós já sabemos aqui que não HF é falso e que PM é falso. Se não HF é falso, HF só pode ser verdadeiro. E PM? PM é falso. Vamos lá. HF é verdadeiro. Se HF é verdadeiro, o antecedente, o consequente, não pode ser falso. Tem que ser verdadeiro. Por outro lado, se PM, que é o consequente, é falso, o antecedente não pode ser verdadeiro. Tem que ser falso. Então, falso. LH, falso. Fechamos aqui. Vamos ver. Condicional. Falso, falso, a premissa é verdadeira. Verdadeiro, verdadeiro, na condicional, premissa verdadeira. Disjuntiva. Como tem uma verdadeira aqui, ela também é verdadeira, conclusão falsa. Então, não é a alternativa E. Certo? Não é a alternativa E. Vamos testar outra alternativa. Vamos testar, por exemplo, agora a alternativa A. Vamos ver a alternativa A. Quem que é a alternativa A? A alternativa A é Pedro estuda matemática ou Jorge estuda medicina. Então, Pedro estuda matemática ou Jorge estuda medicina. Então, disjuntiva, as duas têm que ser falsas para que a conclusão seja falsa. PM falso. Falso. JM falso. Falso. As duas condicionais. Falso. Para que elas sejam verdadeiras, o antecedente de ambas não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. Então aqui nós temos falso e aqui nós temos falso. Então HF falso. Para que essa premissa seja verdadeira, já que aqui é falso e é uma disjuntiva, aqui tem que ser verdadeiro. Só que olha só, o LH não pode ser simultaneamente falso e verdadeiro. Certo? Então é uma contradição. Como nós não conseguimos fechar, não conseguimos fazer com que essa alternativa seja falsa, ela é a alternativa correta. A alternativa A é a resposta da questão.
certo? Oi pessoal, voltei só para dar mais um recado. Essa é a nossa última aula desse primeiro módulo de raciocínio lógico básico. Então, a partir de agora nós vamos fazer aulas voltadas para exercícios de algumas bancas específicas, a princípio FCC, CESP, ESAF, ok? E muito em breve estaremos lançando aí aulas também de matemática básica e na sequência de física. Então, clique aqui para inscrever-se no canal, que você estará sempre informado das novas postagens, ok? E se gostou, compartilhe, dê aquele joinha e até a próxima. Grande abraço, bons estudos para vocês.